e interpretar. Você tem que entender o contexto. De cada texto tem o seu contexto. E são 66 livros na Bíblia. Você tem que concatenar isso, né? Para montar, digamos, esse pequeno quebra-cabeça. Se eles sabiam do que estava por vir e escreveram tudo isso, se bem que a Bíblia foi escrita em quantos mil anos? Nossa, muito tempo, né? Muito tempo, né? Mas assim, por que isso vai acontecer? Se é uma coisa ruim, por que ela vai acontecer? As pessoas sabiam há milhares de anos, escreveram esse livro. O destino estava traçado já? Que a gente ia viver esse negócio e a gente teve o azar de pegar essa época? A Bíblia, eu fiz uma série de vídeos, Calendário Secreto 2023, eu desmembro melhor essa história. Mas em poucas palavras é o seguinte: o Apocalipse foi escrito, né, por inspiração divina, por inspiração do Espírito Santo. Então é uma coisa que vai acontecer. As profecias bíblicas disseram que a grande maioria se cumpriu. O próprio caso de João Batista, por exemplo, já era profetizado desde o profeta Isaías no Velho Testamento. Então eu vejo assim que essas profecias estão acontecendo. E tudo que Jesus disse que ia acontecer, está acontecendo. Então quando Jesus coloca em Mateus 24, ele fala que o mundo, o amor ia se esfriar. Fala que ia ter, no final dos tempos, ia ter guerra, terremoto, pestilências. Eu vejo tudo isso acontecendo. Embora isso sempre aconteceu, da década de 50 para cá, aumentou exponencialmente. Tem muito mais cataclismos mundiais da década de 50 para cá. E Jesus coloca uma ressalva, coloca a figueira, que é uma alusão a Israel, e essa figueira está desde lá de Gênesis. Você vê que a Bíblia vai se complementando. Então, quer dizer, Adão, quando se viu peladão, ele tinha assim tudo quanto é planta para se cobrir. Ele pegou uma figueira. Então, ele escolheu a figueira. Aí a figueira mais para frente é uma analogia com Israel. E Jesus ele coloca, quando a figueira, quando os ramos estiverem tenros, é chegado o verão e eu estou às portas. Então, ele dá uma referência, olha para a figueira. Quando começar a florescer, eu estou chegando, é minha volta, eu estou voltando para vocês. Então, são profecias. Aí ele diz que não vai passar essa geração sem que isso aconteça. Só que a gente tem que entender o contexto de cada coisa. Se eu pegar assim friamente, aquela geração já foi. Mas quando eu interpreto a figueira como sendo uma relação a Israel, é uma metáfora que vai trazer para os dias de hoje. Uma geração bíblica é composta de 70 anos. Está lá no Salmo 90:10. Aí o que acontece? Israel se torna nação em 14 de maio de 48. Então você vê, eles lutaram muito para ter. Os judeus habitavam a Palestina, foram dominados pelos babilônios, pelos romanos, depois teve a diáspora, se espalharam e de repente Israel, depois da Segunda Guerra, vira nação. 14 de maio de 48. Aí 70 anos vai dar 2018. Curiosamente, nós tivemos 4 luas de sangue, uma quatria de luas de sangue, eu acho que foi dia 2015, 2016, se não me falha a memória. E é um fenômeno muito raro de acontecer, 4 seguidinha. E a Bíblia também fala de sinais dos céus, são profecias. Fala de sinais dos céus. Quando você vê Israel é fundada, lua de sangue, Guerra dos 6 Dias, em 67, onde Jerusalém é anexada ao Estado de Israel, mais uma vez lua de sangue. Então a gente vê sinais dos céus. Aí 70 anos, 2018. Então nós vemos que Jesus está às portas. Começa a aumentar cataclismo, guerra, tudo mais. Estados Unidos, o 45º presidente norte-americano, Donald Trump, pega a embaixada americana e joga para Jerusalém. Isso tem um desdobramento, tanto espiritual quanto político, enorme. Então eu começo a enxergar as peças sendo montadas facilmente no quebra-cabeça. Mas o que eu quero entender é assim, por que eles deixaram esse manual? Tinha algo a ser feito ou era só para nos avisar, vai acontecer isso, sinta amor e é isso. O amor é o fim. Teria o que fazer, não teria o que fazer. Nós não podemos mudar de forma macro. Então eu posso assim, eu como cristão, eu posso mudar o mundo à minha volta. Meus vizinhos, meus amigos, eu não posso mudar o mundo. Então o apocalipse vai acontecer, eu não posso mexer nisso. O que acontece é que essa carta que Deus deixa para nós nos mostra parâmetros se eu obedecer esses parâmetros, se eu estiver fundamentado nessas premissas bíblicas, que Jesus nos deixou como herança, eu não vou ficar para o período pior dessa tribulação. Porque a tribulação é um período de 7 anos, dividida em tribulação e grande tribulação. Então, eu acredito na linha escatológica medio-meso-tribulacionista, ou seja, a igreja vai ser arrebatada, ou Jesus vem buscar a sua igreja, seu remanescente fiel, no meio da tribulação. Você não fica para a grande tribulação. Então, são oportunidades que Deus nos dá para você ter uma vida melhor, mais leve. Em vez de você correr atrás do dinheiro, eu preciso de dinheiro para viver, mas eu não vivo pelo dinheiro. Você correr atrás de milagre, de bênção, disso, aquilo, você viver por amor. Você se doar para as pessoas. Você é comprovado cientificamente
que quando você se doa para alguém, quando você ajuda alguém, quer seja um prato de comida para alguém que não tem o que comer, um copo de água para outra pessoa que está com sede, uma visita numa creche, pô, isso aí, a recompensa que você tem, emocional, espiritual, é gigantesca. Né? Então isso já é comprovado. Então fazer o bem realmente te faz bem. Né? E hoje as pessoas estão muito egoístas. Então, quer dizer, a Bíblia vem para quebrar esse paradigma e mostrar que o amor é uma linguagem universal e que se você vibrar nessa frequência do amor, você experimenta o amor. Né? Hoje tem palavras e textos da Bíblia que antes eu lia, ok, estava lá. Eu não tinha sentido aquilo. Quando você sente, você tem uma experiência. Quando você tem essa experiência, a sua vida muda. Quando eu li lá o que Paulo descreve, por exemplo, nada vai me separar do amor de Deus. Pô, que lindo isso. Né? Aí, eu perco meu filho, perco a minha esposa. Nada me separou do amor de Deus. Eu continuo em pé. Por uma força sobrenatural. Minha fé continua a mesma. Tu entendeu isso depois? Entender melhor depois, claro. Eu entendia até um certo ponto. Ok, nada. Mas eu não sabia que era nada de verdade, entendeu? Né? Porque a gente sempre coloca uma fronteira, né? Então, não me rebelei, não questionei com Deus. Né? Falei, ok, Deus, foi tua vontade, ok, me dá força para continuar.